considerando na sua crítica, que é o fato de que quem pinta esse quadro é um artista branco. Né? Então aqui já é outro problema. Né? Então, quer dizer, não só da representação e da questão do, digamos, se é legítimo ou não você se apropriar do conteúdo, né, como o sofrimento desse caso do Emmett Till e, enfim, com isso lucrar. A Dana Schutz disse que não iria vender o quadro, que não era essa ideia, mas se manteve justamente essa crítica, inclusive muito nos termos de uma crítica de apropriação cultural. Esses foram os termos colocados por vários coletivos, enfim, dentro do movimento negro, né, que falaram justamente desse problema de uma apropriação cultural, que vejam como é interessante, né, esse debate, porque aqui o sentido de apropriação cultural se dá justamente como apropriação do sofrimento. Se apropriar do sofrimento e representar e colocar aquele sofrimento, enfim, numa exposição, né, mesmo que não seja para vender o quadro. Eu vou voltar a esse exemplo, certo? Justamente para a gente discutir, mas eu gostaria antes de passar para outros dois exemplos, para a gente depois fazer uma discussão e aí abrir. Uma outra polêmica, talvez alguns daqui tenham acompanhado, foi sobre a representatividade no musical em homenagem a Dona Ivone Lara. Quem tinha sido chamada, né, para... Alguém acompanhou essa discussão aqui? Né? Justamente foi o problema que a Fabiana Cosa, que era, aliás, amiga da família, né? Dona Ivone Lara, enfim, cantava com ela e ela, enfim, era muito próxima, diria, artisticamente também, né? E aí ela foi convidada para representar a Dona Ivone Lara no musical. Aqui, a polêmica que surgiu não foi, como no caso da Dana Schutz, né, que a Fabiana não seria negra. Ela seria negra, mas não tão negra quanto Dona Ivone Lara. Né? Então, a polêmica aí foi em torno do colorismo, né, do chamado colorismo, que é a debate até polêmicas dentro do movimento negro, né, alguns, enfim, que divergem, alguns que é justamente sobre, enfim, de quão escura é a pele. Né? Então você tem Dona Ivone Lara mais próximo, que chama de retinto, né? E a Fabiana Cosa, uma negra de pele clara. Aqui não se negava, portanto, a negritude, né, da Fabiana, mas surgiu uma polêmica de que, para se representar, né, assim, para trazer todas as diferenças de uma passabilidade que é um negro retinto, de um negro de pele clara, de que por essa dimensão da representatividade deveria, portanto, ser um negro de pele mais escura do que a Fabiana. E aí surgiu todo um debate que eu vou depois justamente retomar para a gente discutir aqui essa ideia de um outro elemento que surge aqui. Não somente há essa diferença da representação, né, do caso se é um artista branco ou um artista negro, mas a gente vê aqui também um problema propriamente de visibilidade. Aqui quase que, eu diria, uma distinção, no caso das artes visuais, que envolve o problema de autoria, né, para aquilo que está visto, que é muito mais presente numa lógica teatral, né, digamos assim, uma presença do teatro, do musical. Percebem porque, no caso da Dana Schutz, vamos imaginar que, como eu vou trazer o Banksy aqui, né, vamos imaginar que fosse uma de autoria anônima. Aqui o que acontece? Como é que você vai pôr uma crítica à autoria se você não sabe quem é o autor? Né? Você pode criticar, inclusive teve um debate sobre a forma da representação estética. Né? Você tem, e eu vou enfatizar muito esses elementos, né? Você tem um conteúdo aqui do que está sendo representado, e teve um debate também estético sobre o quadro, enfim, como eu vou até hoje à tarde falar um pouco do Danto, né? Nessa questão da forma como experiências de sofrimento ou de injustiça são representadas. Né? Aqui você tem
uma espécie de autoria por trás do próprio quadro, né? A gente não, a rigor, o autor ele não está sendo visto, mas isso não nega o problema de quem está ocupando aquele espaço, né? De quem está entrando numa galeria, quem são os artistas, se são brancos ou não, que estão dentro, que estão fora, que pertencem a um espaço, que não pertencem, para usar um termo de Rancière, né? Assim, quem é que está dentro dessa partilha do sensível, né? Aqui é um problema de autoria, né? Isso não nega esse problema, mas eu vou voltar a essa questão de um elemento do que a gente pode chamar de representatividade. Então, que não é só, vamos dizer, se é legítimo ou não, mas, em última análise, quem está dentro e quem está fora, né? O problema daqui, nas críticas do movimento negro, né, foi justamente em torno dessa dimensão de visibilidade da representação, né? O problema da representatividade, né? Como você tem o problema do blackface, né? Então você pega um artista branco que aí pinta o rosto de preto, né, para fazer uma representação do negro. A crítica do movimento negro é dizer, ora, mas por que o negro não faz isso? Por que o branco que continua sendo ele a estar ali ocupando aquele espaço? Então você tem um problema aí que é o que eu vou chamar aí de representatividade, né? A ideia então de ocupação, fundamentalmente ocupação de espaços. Depois eu vou mostrar o problema que isso foi para Fabiana Cosa. E muito do que eu gostaria de trazer hoje, justamente para um pouco tentar minimamente, digamos, retirar essa pessoalidade, esse lugar de Felipe refletindo sobre esses problemas. Eu acho que uma coisa interessante no debate hoje é a gente trazer a narrativa dos envolvidos, né? Portanto, trazer a narrativa de quem está lá, de quem pertence. E isso é muito o que eu vou fazer nos exemplos. Quer dizer, não é eu dizendo o que eu acho que a Fabiana, qual o problema para a Fabiana, ou qual o problema para a Dana Schultz. Vou trazer a narrativa em primeira pessoa, né? O que é que elas acham, né? O que é que elas trouxeram, e isso entra em vários problemas. E como vocês vão ver, em última análise, a gente tem um curto-circuito entre experiências subjetivas. Isso é que eu acho instigante e difícil para a reflexão filosófica. Quando a gente assume um debate em primeira pessoa, parece que está muito claro para os envolvidos se aquilo é uma experiência de injustiça ou não, de racismo ou não e tal. Mas não é. Isso é complicado para todo mundo, inclusive para quem está envolvido. Aqui o terceiro exemplo que eu queria trazer hoje. Essa peça aqui, não sei se alguém acompanhou, passou inclusive na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, mas enfim, já tinha circulado bastante antes, né? O Exhibit B de Brett Bailey. O que acontece? Brett Bailey é um diretor, autor de teatro sul-africano, branco. E ele utiliza de vários artistas negros para criticar o racismo, né? E aí ele remete, ele traz experiências que realmente aconteceram, era comum. Eu lembro que na Alemanha, quando estava lá, fiquei muito chocado vendo essas fotos de espécies de zoológicos humanos, né? Era muito, a Alemanha adorava essas coisas assim, enfim, de trazer o estranho, né? E aí era comum você pegar caravanas de negros, de escravos, de índios, e colocava, enfim, para que as pessoas pudessem ver o exótico, né? Essa coisa que até seria um debate interessante na questão da representação da própria museologia, né? Assim, da forma como aquilo era colocado dentro do museu, né? Para ser visto e para ser, enfim, contemplado um pouco dessa ótica do exótico, né? Eu acho que essa ideia de que uma harmonia está dada, está estabelecida, eu acho que é afirmar um lugar de tensão, mas tentar compreender quais são os conceitos que nos fazem identificar
o que está posto dentro dessa circulação de afetos, né? É um pouco isso que eu gostaria de fazer hoje à tarde. Então, né, é entender, e aí sempre tomando como fio condutor a própria reflexão sobre a arte, tentar compreender quais são esses lugares, né, como a arte hoje pode ser pensada a partir dessa interface que eu estou colocando entre estética e política, né, de como ela pode ser pensada na sua relação com o potencial afetivo, né, e como compreensão do nosso tempo, né. É isso que eu vou tentar fazer nesse primeiro momento da tarde, ok? Então, vamos lá. Daqui era só uma coisa que eu tinha falado de manhã, né, que não deu tempo de mostrar sobre o problema do anonimato, né, de quem da ideia da autoria, de quem está por trás, e, enfim, Banks e vários outros são exemplos justamente dessa postura anônima, né. Muito bem. Aí vem outros, a gente falando de Verde Castro, né, de Mbembe, enfim, eu querendo sair um pouco desse marco, um pouco do cânone, né, do que é estabelecido como cânone na filosofia, e aí eu volto a Kant, né. Muito bem, qual é a intenção disso? Primeiro, uma reflexão rápida sobre o problema do cânone na filosofia. A gente teve uma visita de uma colega da Unicamp, agora no Departamento de Filosofia, lá na UFPE, justamente trazendo a reflexão sobre o feminismo, sobre a desigualdade de gênero na filosofia, e ela é também reconhecida como, no meio kantiano, como uma das principais estudiosas de Kant aqui no Brasil. E eu acho a reflexão dela muito ponderada, né, porque ela diz, olha, de fato a gente precisa reconstruir por que determinados filósofos se estabeleceram como cânone, né, dentro dessa estrutura então, do que é enfim, como você pensa, as referências, né, portanto, canônicas na filosofia, e você tem aí, evidentemente, um marco que é fundamentalmente eurocêntrico, masculino, branco, etc. Né? Então você tem isso como também a circulação do conhecimento. Né? Sem negar isso, né, eu acho que a gente pode rever criticamente o cânone. O que essa colega está fazendo justamente é tentar entender como o cânone pode ser ampliado sem excluir aquilo que está no cânone. Isso me lembra muito uma reflexão que o Arthur Danto faz em relação à arte contemporânea. Quando ele diz o seguinte: quando Duchamp reivindica para a arte um estatuto, né, propriamente de arte, por exemplo, um urinol, os chamados ready-mades, né? Quando a arte está se ampliando do ponto de vista conceitual, em que objetos tomados como reais, né, como objetos do cotidiano, são também colocados no âmbito da arte, né? Eles são, portanto, você tem uma inclusão naquele domínio chamado arte, né, de determinados objetos que até então, na história da arte, estavam fora, né? Você pode pensar até para uma arte, enfim, também, digamos, mais fora do eixo também, né? Do centro também, que é estabelecido como arte. Quando isso acontece, e aí Danto diz, o fato de um urinol entrar no museu não faz com que nós retiramos dele, por exemplo, um quadro de Rembrandt. Ou seja, a ampliação e essa revisão do cânone, no caso da arte, né, se dá justamente como uma ampliação, né, como pensar que os domínios da arte eles podem ser estendidos, não são contraditórios. Né? Eles, olha, para eu incluir o urinol, eu não precisei retirar nada do museu.
E eu acho que do ponto de vista da historiografia da arte, né, isso me parece ser uma reflexão interessante, e às vezes muita gente confunde até, né? Diz, mas isso não é arte, arte, né, sei lá, Van Gogh, de Van Gogh, né? Pensava os impressionistas, pós-impressionistas que foram excluídos do Salão de Arte de Paris, né? Ou seja, na época que também não era arte. Então parece que até hoje o que é canônico como arte sempre foi, né? Na verdade não, a arte é uma disputa, e lembrar que sempre esses cânones da arte, né, do que hoje é considerado canônico, além de ser propriamente uma disputa, quer dizer, quem está querendo ampliar ou repensar o que é arte hoje, ninguém está negando que isso é arte, né? Isso às vezes é um mal-entendido comum. Eu acho que essa analogia que vale para a arte é também válida para a filosofia, né? Eu acho que a gente repensar hoje o significado do cânone na filosofia, ou tentar incluir outros autores, outras autoras, não necessariamente a gente precisa excluir, enfim, Descartes, Kant ou Hegel, né? Nesse modo de se pensar a arte hoje e a produção da arte hoje, eu acho que Oscar estava levantando esse problema, né, enfim, de qual o papel, o lugar e o que é que a arte está fazendo, sobre o que ela deveria falar, né, e tudo isso. Eu acho que é uma questão que volta-se muito justamente para se pensar que falar do nosso tempo, compreender o nosso tempo, é dizer, olha, vamos olhar para a arte, né? A arte como, mesmo, quer dizer, dentro das suas possíveis críticas, o nosso olhar crítico à arte, mas não deixa de ser o fruto do nosso tempo, né? Para subverter um pouco Hegel, e algum hegeliano talvez um pouco mais ortodoxo, acho que ia ficar bravo. Mas assim, dizer que a filosofia é a apreensão do seu tempo em conceito, né, como Hegel dizia, eu acho que a gente pode dizer que a arte é a apreensão do nosso tempo, né, em conceito também, né. Na verdade, isso faz muito jus ao tema de Hegel sobre o fim da arte, né. Para Hegel, evidentemente, não é que a arte ia acabar, mas ela se esgota enquanto simplesmente uma dimensão meramente sensitível, né? A ideia da representação da arte enquanto estética. E nisso o Hegel acertou, né? De fato, a arte ela incorpora um elemento que era exterior a ela. Ela incorpora o conceitual, algo que era exclusivo da filosofia. Então a arte hoje, de algum modo, é também a apreensão do seu tempo e conceito, né? Do nosso tempo e conceito. Ela já há tempo que não se esgota simplesmente numa dimensão estética, né? Enquanto dimensão somente de afetar sensibilidade, né? Mas ela traz uma dimensão conceitual e por isso que enfim, eu entendo a arte como se tornado, né, filosófica, né, nesse sentido. O que Hegel então está pensando aí é que essa descrição da arte, né, que a arte traz um elemento como exemplo de se falar sobre o tempo. E se a gente encontra, e eu gosto muito das lições de estética de Hegel, né? Acho ali um Hegel até mais claro, e os exemplos que ele usa, ele está dialogando diretamente com a arte do seu tempo. E isso que ele chama da arte romântica, né, não é o que a gente hoje compreende como propriamente romantismo. Na verdade, na divisão que Hegel faz, ele pensa o romantismo como um princípio da própria subjetividade, né? A arte enquanto fazendo a subjetividade o sujeito enquanto princípio. E aí ele coloca nisso Shakespeare, ele pensa praticamente um pouco todo um contexto ali da arte moderna, né? Da moderna, não o que a gente chama de arte moderna, né? Mas da arte da modernidade, até o seu tempo, até propriamente o romantismo, né? E nisso está, por exemplo, Shakespeare. Então você escrever um determinado textão, uma reflexão sobre o assunto, então você tem um nível de debate, de ocupação de espaço, como eu vou falar, né? Mas a coisa desses exemplos são mais complicadas ainda, ao meu ver, porque se trata da arte, né? A arte que, digamos, seria ao menos aquele espaço, né, de possibilidade de conexão, ou de um espaço justamente de representação de uma experiência que não necessariamente é a sua. Eu acho que seria um pouco
absurdo para a gente aqui, né, pensar que toda arte tem que ser uma espécie de caricatura de si mesmo, ou de uma autobiografia, de que, sei lá, de que então cada artista tem que ser enfim, um autobiógrafo, num certo sentido, né? Assim, falar da sua experiência, ou do que ele viveu. A arte, por si só, já é esse espaço de conexão, de falar de um outro, né? De uma narrativa que justamente não é necessariamente a sua, né? Evidentemente, a questão aqui ganha então contornos, eu diria, ainda mais intricados do que quando a gente simplesmente debater a questão do lugar de fala, sobre qual a experiência do negro, do branco. Quando a gente está falando de arte, a coisa se complica, ao meu ver, ainda mais. Eu acho que esses elementos, eles não são exteriores ao problema. Eu acho que se mantém uma reflexão filosoficamente produtiva sobre isso, mas com outros contornos e que pode ser contornos que dificulta ainda mais o problema, né? Então eu vou tentar destrinchar isso a partir do que a gente pode diferenciar, me parece, alguns elementos nesse problema em torno da arte, né? E aqui, enfim, vou trazer um pouco algumas, e no final, antes da pausa para o almoço, a gente pode novamente abrir para o debate, né? Bem, nesses 3 exemplos, eu acho que há ao menos 3 dimensões que precisam ser diferenciadas e discutidas. Acho que essas 3 dimensões, e um pouco ao longo dessas, enfim, pensando sobre esses problemas, aí, enfim, ultimamente, né? E é interessante sempre que na discussão surgem novos elementos, como o Kinara levantou, por exemplo, né? Também o para quem, né? Outras questões que vocês colocaram, enfim, já está pensando aqui junto, né? Então, enfim, fazendo ao vivo aqui essa reflexão. Mas eu acho que há pelo menos esses 3 elementos que não são, e aí aos poucos eu fui talvez me dando conta que não são são analiticamente, digamos assim, distinguíveis, mas são inseparáveis, né? Porque, por um lado, você tem um problema aí de arte e mercado, como no caso da Dana Schutz, né? Como no caso da crítica de Adorno, ou seja, quando esse elemento do sofrimento ele passa a ser consumível, né? E nisso eu acho que a crítica do espetáculo da Morte Negra faz bastante sentido também, né? De você pensar essa espetacularização, ou essa fetichização, né? Qual foi o termo que tu usou também? Da fetichização, da coisa dos 80 tiros, né? Falou assim, enfim. Romantização, né? Romantização enfim, fetichização, romantização. Eu acho que isso está presente dentro do circuito, digamos assim, do mercado da arte, e que, ao meu ver, é intrinsecamente ligado ao que a gente pode chamar de um problema político da representatividade, como muitos colocaram aqui, né? Eu acho que foi levantado ali, né? Assim, será que o porquê não um artista negro que fizesse aquele quadro, por que ele não está ali naquele espaço, né? Esse eu acho que é um problema, eu diria que do ponto de vista filosófico, político, das lutas sociais, etc., eu acho bastante contundente a sua validade, a sua importância, né? De dizer, olha, quem está ocupando esses espaços? E aí você tem realmente um circuito, como eu tinha dito antes, né? Que inclui, que exclui, que define quem está dentro, quem está fora,
né, que faz com que aqueles que pertençam àquele circuito lucrem com isso, né? E aí, evidentemente, você pode ter um mecanismo aí de fetichização, de trazer a representação de um determinado objeto com intuitos, com formas e por quem está fazendo isso, né, esse elemento do quem, que é legitimamente questionável. Eu acho que o caso que vocês trouxeram do Ronaldo Fraga, eu acho muito, talvez, evidente esse problema desse ponto de vista, né, uma relação de uma apropriação mercadológica do sofrimento. E isso, aqui você tem, de fato, um problema de representatividade, que é dizer, no momento do caso da Fabiana Cosa, né, eu acho que foi muito bem colocado ali também, né, se quem está ali, né, são pessoas que passam, que circulam socialmente de uma maneira diferente, por conta da tonalidade da cor da pele, né, isso é uma questão que precisa ser questionada, né. E eu vejo, até na questão das cotas, assim, de como o colorismo é um debate importante. Eu estou dando aula no Direito, uma turma do primeiro período do Direito, e entre todos os cotistas por cor, né, de pele, não há nenhum retinto, né? Assim, isso, de fato, é uma questão assim, você já tem um debate de trazer à universidade, né, toda a importância, enfim, afirmativa de tudo isso, mas você vê que ainda são disparidades que a gente, enfim, que se percebe, e eu acho legítimo questionamento pelo movimento negro. Eu sou muito grato por ter essa oportunidade de dar aqui um curso de filosofia no Instituto Ricardo Brenan, que é um espaço que por si só respira arte, respira cultura e eu diria de algum modo respira a própria filosofia, e esse contato aqui, né, de sair dos muros da universidade, acho que é fundamental, inclusive para pensar o Brasil hoje, a nossa função como professor de filosofia, né, que vai muito além das próprias dependências, né, dos próprios muros da universidade. É um papel aí de formação, né, de cultura, de circulação de conhecimento, e eu acho que estar aqui nesse espaço propicia justamente isso, né? A gente poder circular, poder conversar, e a filosofia ela se coloca aí fundamentalmente como um diálogo, uma perspectiva que é interdisciplinar, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Para mim é muito rico estar participando, poder fazer parte desse debate aí com alunos, alunas de diversas áreas, museologia, de história, de antropologia, de filosofia, de direito, de psicologia, né? E esse debate eu acho que ele traz um enriquecimento também para a própria reflexão filosófica, né? A filosofia que se coloca aí como um lugar aí de diálogo, né? E eu acho que aprender hoje, né, também a dialogar, a compartilhar experiências é algo único e que a gente pode fazer aqui ao longo desses cursos. Quanto mais a gente tiver espaço para divulgar esse conhecimento, certo? Sempre na perspectiva da troca, da abertura, né? Para pessoas que não têm acesso a esse tipo de troca, eu acho fundamental que isso ocorra. A pausa ela é necessária e na vida a gente não está mais conseguindo ter momentos para pausa, para contemplação, para reflexão. E aí eu acho que a devolutiva que o museu pode dar para a sociedade é essa.